Aleluia. Quero orar, vamos orar por isso, amém? Pela palavra de hoje. Feche seus olhos aí. Se tiver alguém do seu lado, abraça a pessoa do seu lado aí na tua casa, porque você já está aí mesmo, né? Agora aqui, você só abraça a si mesmo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai de amor e graça, eu quero colocar diante de Ti essa palavra, que o Senhor possa usar a minha vida. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu querer. Haja transformação, que haja revelação. Senhor, libera vida sobre nós. Nós queremos vida e vida em abundância. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Libera do Teu favor imerecido. Libera da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E o tema do nosso culto hoje é sobreviventes. E eu fui procurar no dicionário o que é sobrevivente. Agora, só para saber, vai ficar alguém aqui no esquema porque eu vou começar... Eu vou pregar para os discipuladores aqui mesmo. Vai para mexer aqui, porque eu vou tipo assim, ir para o lado aqui, ó. Aí ninguém mais me viu, ó, já era. Amém? Você que está aqui nesse ponto, já era, sumi. Ah não sei, pode, não, só dá só mexe aí, vê se mexe. Só para o lado, para a direita e para a esquerda, vai lá. Ó, que é isso, hein gente? Tem um sensor aqui, ó, vai indo. Ó, meu Deus, chama Fernando Novaes o sensor. Benção, hein? Eu não vou fazer isso toda hora não, tá? Mas de vez em quando eu vou fazer. Então tá bom. Então vamos lá, voltemos ao Evangelho. Então, Evangelho não, porque é dicionário, né? Eu fui no dicionário e eu achei o significado da palavra sobrevivente. Diz o seguinte: sobrevivente é aquele que permanece vivo ou continua a existir depois de determinada experiência de risco. Fala é aquele que permanece vivo ou continua a viver depois de determinada experiência de risco, bem propício para o que a gente tem vivido hoje, né? E aí, outra coisa que fala também é aqui, ó, ou aquele que resiste aos embates, circunstâncias e dificuldades da vida. É aquele que resiste. Você sabe que os soldados que são condecorados, os soldados que recebem ali aquelas medalhas de honra, são aqueles soldados que vivem, não é verdade? Porque os soldados que morrem não tem como receber a medalha de honra. É ou não é? Eles podem até ser lembrados ali numa cerimônia póstuma, mas eles não recebem essa medalha de honra. Eles morreram. Mas aqueles que vivem a guerra, sobrevivem à guerra, esses recebem as medalhas de honra. Esses recebem o louvor. Esses são aqueles que são recompensados. Ou seja, o que significa? Significa que sobreviventes são aqueles que são perseverantes, são aqueles que perseveram, são aqueles que permanecem, são aqueles que insistem, são aqueles que não desistem, são aqueles que vão até as últimas consequências, são aqueles que não olham para trás, são aqueles que continuam, amém? Então, eu e você temos esse chamado, para sermos perseverantes. Fala pessoal do lado, você não é dos que desistem. Fala, você não é dos que olham para trás, você é daqueles que permanecem e prossigam para o alvo. Aleluia. Então, existe uma onda da doença, né, que está sendo passada, mas existe uma onda muito maior, que é a onda da crise econômica. Isso vai vir e já deve estar impactando muitas pessoas. Talvez você está me ouvindo aí em casa, você já deve estar impactado com isso, infelizmente. E nós temos que nos preparar para sobreviver no meio dessas circunstâncias. Então, nessa crise que vai ter, nessa crise de saúde, crise econômica, o que você precisa para sobreviver? O que você precisa, o que é essencial na sua vida para você sobreviver? O que é essencial para nós, para que a gente possa permanecer, perseverar? Então aquilo aquilo que mais você tem desespero, é o que mais é essencial para você. Aquilo que você mais sente falta, é o que mais é essencial para você. Sabe, tem gente que está com saudade de ir para o shopping, mano. Nossa, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente poder voltar para dar volta no shopping. Está entendendo? Tem gente que, nossa, eu não vejo a hora de poder viajar de novo, que eu estou com uma saudade de viajar. São pessoas que, para você, talvez, eu sei que é importante você viajar, eu sei que é legal ir para o shopping, mas isso não é uma questão de sobrevivência. Não é aquilo que é crucial, que é essencial. Mas tem muitas pessoas hoje que estão focadas em coisas que não são essenciais.
Do que você sente saudade? Pergunta a pessoa do lado aí, do que você está com saudade que volte? Falaram assim, não, agora a pandemia é uma boa oportunidade, a quarentena é uma boa oportunidade para as famílias ficarem em casa, para poder relacionar o pai com o filho, não é isso? Para poder ter amor de volta para a esposa, para poder aprender. Isso se você mora no Morumbi, e a sua casa tem 500 metros quadrados, você tem uma piscina e uma sauna, e tem 4 funcionários que vão de máscara lá te servir, e os cachorros. Tirando essa ocasião, vai lá no Periralto, para você ver lá, 20 metros quadrados, mora 15 pessoas, e não pode sair de casa. Você vai dizer que agora ali está tudo maravilhoso, a família é restaurada, e a vida está linda. Deixa eu te falar, o negócio está feio. Não está tudo bonito. Então, essa crise, essa quarentena, na verdade, está nos fazendo ter conflitos, está nos fazendo perceber o que é essencial mesmo, o que a gente dava valor mesmo, o que a gente suporta mesmo. Teve um dia, esses dias um cara virou e falou assim, nossa cara, um cara casado virou e falou assim, nossa, mano, eu conheci uma mulher e tal. Aí o outro cara falou, não, pelo amor de Deus, você é casado, como que pode? Você não pode conhecer outra mulher. Ele falou, não, é minha mulher mesmo. É que esses dias eu estou relacionando com ela, eu conhecia, eu não sabia quem ela era não. 25 anos de casado, descobri agora quem que ela era. E está difícil, viu? Não sabia que ela era desse jeito. Quando eu disse sim lá para o padre, eu achei que... Não sei se está entendendo. Então, é complicado. Mas vamos lá. Então, você respondeu já a pessoa do lado, o que você tem saudade? Já deve ter respondido, né? Então, o mundo vai ser dividido em 2 tipos de pessoas. Vai ser dividido naqueles que pegaram o vírus e sobreviveram. E vai ser dividido naqueles que pegaram o vírus e morreram. Eu ouvi no rádio esses dias, falou assim, não, porque só 5% da população pegou o vírus até agora. E para poder considerar que um país está imune, precisa 70% pegar. Falei, então tá tranquilo, a quarentena vai acabar 31 de maio mesmo, claro, com certeza. Então tipo assim, eu acho que muito mais gente pegou, tá bom? Não quero te trazer más notícias aqui, claro que o rádio ali está influenciado, mas eu quero te falar, nós vamos precisar muito de algo que é essencial para sobreviver, e se a gente não tiver isso que é essencial, nós estamos perdidos. Você pode estar prosperando financeiramente, se você não tiver o que é essencial, que nós vamos falar aqui hoje, você está perdido. Se você estiver ali bem com a sua família, mas não tiver o que é essencial, nós estamos perdidos, porque a caminhada é longa. Fala a pessoa do lado, a caminhada é longa, por isso vai precisar perseverar. Fala a pessoa do lado aí, mas eu vou estar com você. Fala aí na sua casa, eu não vou te deixar, eu vou perseverar com você. Fala irmãos, fala. É que está com máscara, não dá para ouvir. Com a máscara funciona. Entendi, com máscara não dá para ouvir. Amém. Então vamos lá. Tem pessoas que vão pegar o vírus e não vão morrer por fora, mas por dentro já morreram. Só por conta do ambiente do mundo, só por conta desse terror, só por conta da incredulidade. Tem gente que talvez não vai pegar o vírus também. Eu não peguei o vírus, mas está morto já. Porque não conseguiu mudar a mentalidade para entender as oportunidades. A Bíblia diz o quê? Que aqueles que amam a Deus, tudo coopera. Tudo coopera. Então, não conseguiram perceber, por isso vão viver como mortos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, vamos para cima que agora vai começar. Foi só uma introduçãozinha para falar que vai durar bastante, vai ter crise, nós vamos precisar perseverar. Para te dar um ânimo, né? Ficou animado aí, irmão? Ficou animado, né? Glória a Deus. Agora, existem pessoas no mundo que são como morto-vivo, como zumbi. As pessoas do mundo acham que sobrevivem, mas na verdade elas estão mortas. Tem aspecto de que vive, mas é morto. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqueles que estão numa vida constante de pecado, estão mortos. Você vai falar, pastor, mas e se a gente é crente e pecou? Não, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados e decretou, está consumado. Então nós não vivemos mais pelo que nós fazemos, mas vivemos baseados na fé no que Ele fez, na fé no que Ele levou na cruz do Calvário, que foram nossos pecados. Mas aquele que não crê em Cristo Jesus, está morto em seus pecados. Então, as pessoas estão com medo de um vírus, mas na verdade deveriam estar com medo do pecado da morte.
estão com medo de uma enfermidade que mata essa alma, mas não estão com medo daquilo que pode levá-las para a eternidade no inferno. Esse é o grande problema. Existe uma multidão de zumbis andando pela terra, que estão de olhos fechados, cegos, achando que sobrevivem. Mas nós não nascemos para sobreviver, nós nascemos para viver, sabe? Você não nasceu para a morte, você nasceu para ter vida e vida em abundância. Fala pessoal do lado, você não nasceu para a morte, você nasceu para ter vida e vida em abundância. Vida em abundância. Irmãos, quando fala de abundância, eu imagino um rio assim, uma cachoeira, descendo água assim, sem parar, sabe? Muita água. Quando fala de abundância, eu penso num mar, que você está num barco, e você olha e não tem mais terra, não tem horizonte, de tanta água do mar. Quando fala de abundância, eu lembro do Corinthians, tantos títulos que não, é muita coisa. É brincadeira, irmãos, mais ou menos brincadeira, é verdade, mas é brincadeira. Então, quando fala, a Bíblia diz então que nós teremos vida e vida em abundância, ou seja, não vai acabar mais, vai ser uma vida que vai abundar e vai vir, e vai transbordar e vai continuar, e nunca mais acaba. Deus, Ele é como se fosse uma torneira, uma fonte inesgotável, nós somos os vasos, né? Fala para o irmão, tem um homem aí do seu lado que fala assim, ô vaso. Uma mulher também fala, ô vaza. Vaza? Não é vaso também, né? Vaza não, né? E aí, qual que é o nosso propósito? É ser cheio por essa água que vem do trono. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em João 10:10, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, o que é vida em abundância? Na área, igual o Fernando falou aqui, então na área financeira não é abundância. O que acontece? Que muitas pessoas se acostumam com a pobreza, porque não entenderam isso. Deus te trouxe vida em abundância, em todas as áreas. Significa que tem que ter abundância na área financeira, ainda que tenha um momento de montanha-russa, ainda que tenha um momento de escassez, mas não é possível que a sua vida inteira vai ser escassez, se você foi salvo por aquele que te dá vida em abundância. Relacionamento também, Deus tem abundância para você casar, corte, para você fluir. Conversão dos seus pais, Deus tem abundância para que você possa converter não só seus pais, mas toda a sua família. Sabe, você precisa crer que é tudo, a abundância é tudo, vida engloba tudo, então é tudo abundante. Mas aqueles que estão como filhos do diabo, só tem roubo, morte e destruição, e tem aparência que vive e acha que vivem. Olha o que a Bíblia diz, aqueles que têm vida em abundância, lembra que eu falei do copo? Então imagina que você é um copo, aqueles que têm vida em abundância, eles transbordam, porque a torneira de Deus, ela tem um problema. Vou te contar agora um detalhe, a torneira de Deus tem um problema. Sabe aquele negócio que abre a torneira? Como que é o nome daquilo que abre a torneira e fecha? Registro. A torneira de Deus não tem registro, só sai água. Não para. Sabe qual que é o problema? Não é a torneira que está saindo água, é o copo que fica de ponta cabeça e não quer receber a água. Mas a água nunca para de descer, a água sempre está ali, ó, Deus, ó, sem medida. Então quando o copo entende, ele vira e fala, opa, eu quero receber, aquela água entra e transborda. E aí não só transborda, cadê as irmãs que lavam a louça? Tem uns irmãos que deviam lavar também, mas cadê? As irmãs lavam. Quando enche água, está enchendo água ali, você está lavando um copo, tem um copo que fica lá embaixo e um monte de louça. Quando aquele copo enche, o que acontece? Transborda e a água daquele copo pega em todos os outros. É isso que acontece do nosso interior. Jesus falou que fluirão rios de água viva, que transbordarão para tocar outras pessoas. Sabe quem? Aqueles que têm aparência de vida, mas estão mortos no pecado. E aqueles que são irmãos em Cristo, que estão com um copo de ponta cabeça. Nós temos a responsabilidade de servir esses irmãos, liberando água, vida em abundância. Olha o que a Bíblia diz em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Sabe, o melhor exemplo que a gente tem disso é a mulher samaritana. Quando aquela mulher estava indo lá buscar água para matar a sede, Jesus questiona ela. É a parte mais longa da Bíblia, parece que é o relacionamento que Jesus fala, a conversa mais longa que Jesus tem com alguém. Deve ser porque era uma mulher, né? Não sei.
E ele fica conversando muito tempo com ela, assim, muito, e ela pergunta, e ela não para, e ela fala. Eu vejo minha filha, ela me vê, ela fica blá, 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 blá. Eu falei, mano, quando ela souber falar, eu fico assim, nossa, que pena que ela não fala, né, Leia? Puxa vida, Alice, fala papai, fala alguma coisa. Eu sei que quando ela falar, eu vou falar, filha, pelo amor de Deus, para de falar, não é possível. Você não para de falar, a gente não sabe o que quer, né? Enfim, e aí, Jesus, quando ele está lá com a mulher samaritana, ele fala, você veio fazer o que aqui? E ela fala, eu vim buscar água. Ele fala, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para mim, e eu te daria uma água, e você nunca mais ia ter sede. E ela, tipo, ela já pensa na parte empreendedora, quer dizer que eu não preciso mais pegar água aqui no poço? Vou ter água para sempre? Que fonte que é essa que vai ter água para sempre, para encher minha casa? Ele fala, não, você não entendeu. Mas depois ele conversa com ela. O que aquela mulher fez? O que Jesus estava fazendo? Aquela mulher estava em morte, mas Jesus estava enchendo ela de vida, enchendo ela de água viva. E depois que ela foi cheia, o que ela foi fazer? Foi para a cidade. Quando ela chegou na cidade, ela não fez nada. Ela simplesmente contou. Tem um cara lá na porta da cidade que conheceu minha vida. Falou de todos os maridos que eu não tenho e que eu digo que eu tenho. Vocês sabem, porque todo mundo sabia quem ela era. Eles falaram, sério que ele falou? Falou, tá lá, vocês não querem ver? Quero, vamos lá. E aí tem gente que faz escatologia, hermenêutica, exegese da Pentateuca para poder evangelizar, cursos online para evangelismo. A mulher não fez nada disso. Chegou lá e só deixou transbordar a água. E a cidade inteira veio. Inteira. Não foi uma, não foi duas, foi a cidade toda. Por quê? Porque ela estava cheia da água de vida e ela simplesmente transbordou. Ela deixou continuar caindo água. Ela não teve a atitude de virar de ponta cabeça e falar, não quero mais água, tem muita água, eu não aceito mais. Ela queria mais. E ela chegou lá e transbordou e todo mundo foi salvo. Irmãos, uma cidade, sei lá, quem está falando aqui de quê? 2.000 pessoas? 1.500, eu não sei quantas pessoas tinham. Pensa, você aí, líder de célula, quanto que é o seu alvo para o batismo? Nós vamos batizar 3.000 no final do ano. Seu alvo para o batismo é quanto? Ai pastor, nós estamos querendo batizar 3 almas. Então você é um copo para baixo, você não entendeu nada. Deus está querendo te levantar como discipulador, amado. Ele está querendo que você olhe para as pessoas que estão debaixo de você como líderes de célula já, de tanta gente que vai vir, você não vai dar conta, não vai ter casa para comportar, nem que o governo permita. Para ter 25 pessoas, 30, 40, vai ter que multiplicar. Deus quer multiplicar, quem pode dizer um aleluia por isso? Aleluia, porque Deus quer que a gente libere dessa água viva, aleluia. E quem quer essa vida em nós? Quem quer essa vida que a gente tem que ter? É Jesus. Essa vida em nós é Jesus. Olha o que diz em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a vida, que aquele que me recebe, aquele que crê em mim, do interior flui. Por que flui? Porque eu vou estar lá dentro. Então lembra de uma coisa, olha só que doideira, a torneira era água. Lembra da torneira que derrama água, que não tem registro? Inesgotável. Agora, Jesus está falando o quê? Que agora ele vai colocar a torneira dentro do copo. Ele não vai só derramar a água no copo, ele vai pôr uma torneira dentro do copo, e o copo vai liberar água, sem medida. Está entendendo? Sem medida, porque Ele é a vida. Ele é a vida, e a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, então Cristo é essa vida. E Jesus dá uma dica de como que eu posso me encher. Como que eu posso encher de água? Como que eu posso ser cheio? Como que eu posso me encher? Está lá em Efésios 5, 18, 21. Diz o seguinte, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então presta atenção aqui. Aqui a Bíblia faz uma analogia de vinho e de Espírito. Então o vinho, ele é para aquelas pessoas que estão moribundas, como dizem Provérbios, para aqueles que estão desacreditados, para aqueles que estão tristes, para aqueles que não estão mais felizes. Eles bebem o vinho, porque o vinho com o álcool e o que tem na uva faz a pessoa se animar, e ela fica alegre. E por que ela fica alegre? Ela volta a ter esperança. O rosto dela começa a ficar vermelho, ela tem esperança. Está entendendo? Isso é a situação de uma pessoa que bebe vinho. Só que depois que a pessoa passou o efeito do vinho, tem um negócio, chama porre. Que é o quê? Aí dá uma dor de cabeça lascada. Vem um espírito de depressão e dá vontade de morrer.
Então não adiantou nada, é uma alegria que é passageira, igualzinho aqueles que parecem que vivem, mas são zumbis no mundo. Eles se enchem de vinho, que são as coisas desse mundo, alegrias momentâneas, mas depois do porre, tudo depressivo, mal, querendo se matar. Entendeu? E aí a Bíblia fala o quê? Não encha com essa alegria, encha-se do Espírito, porque o Espírito é esse vinho que depois ele não há dissolução, ou seja, não tem porre. Depois você bebeu dele, você é cheio do Espírito, você é cheio dessa alegria, você é cheio dessa vida. Você dorme, quando você acorda, você está com mais vida ainda, e você se enche de novo, e fica cheio, e não para, é abundante, inesgotável. Fala a pessoa do lado, você precisa se embriagar do Espírito todo dia. Isso é sobrevivência, é questão de sobrevivência. Não é questão de, hoje vamos ser cheios do Espírito, eu acho que não. Acho que hoje não quero ser cheio do Espírito não. Quem sabe amanhã, né? É tipo, trata ser cheio do Espírito como se fosse, não, vamos comer hoje camarão? Não, melhor filé mignon, hein? Não, pede Mac. O que a gente pede? Não, vamos comer. Sabe, isso não é uma questão de vamos escolher o que comer, é sobrevivência. Se não comer, se não ser cheio, se não beber do Espírito, está na roça. Vai morrer. Não tem como. E aí você fala, pastor, mas como que faz para ser cheio do Espírito? E aqui em Efésios 5 explica. Diz o seguinte, como que faz? Falando entre vós com salmos. Falando um outro com salmos, mas também entende, né, mano? Tem gente que leva tudo no literal, né? Aí chega assim, não pode vir, né? Tudo bem, Bruno, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala assim, paz, em pastos verdejantes. Não é para você falar em salmos assim. É para você proclamar o salmo. Lembra do primeiro culto infectados? É declarar a palavra em ousadia com fé. É declarar. É falar, quando você começa a ler a palavra, e aquilo é convicção dentro de você, e aquilo é certeza, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não importa a crise, não importa a crise econômica, não importa coronavírus, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas, aleluia, sabe, isso é certeza, estão entendendo? Então, isso é a primeira coisa, está falando em salmo. Segundo, entoando louvores de coração, ou seja, cantando louvores a Deus, adorando ao Senhor, sabe, uma música que você gosta, pode ser qualquer uma, pode ser desde que, essa daqui que eles cantaram, qual foi a última que eles cantaram aqui? Em teus braços é meu descanso, mas pode ser aquela também lá tem sabor de mel, a minha vitória, não importa, tem que ser o louvor que faz você ser cheio. Tem a célula do reteté, né? Pergunta para o irmão do lado, sua célula é a célula do reteté ou é a célula do worship? Pergunta. O que é worship? Worship é essas músicas assim, sou teu filho, tem que ter esse balanço, se não tiver o balanço, entendeu? Esse é o louvor worship, estou te ensinando. Vamos lá, então, louvando a Deus de coração, com hinos, cânticos espirituais, também pode ser, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cantar, você precisa cantar, tira essa máscara da cara e canta. Não aqui no culto. Mas estou falando isso porque essa máscara faz você parar de falar, parar de cantar, parar de se expressar. Só que a Bíblia é palavra, é o que a boca diz. Eu criei, por isso falei. Deus é o verbo. Deus falou, haja luz. Ele não fez assim, ó. Ele diz, haja luz. Você precisa falar, você precisa cantar, você precisa declarar. Percebe que para ser cheio do Espírito, tudo tem a ver com sair da tua boca. E aí continua. Falando entre vós com salmos, louvando com a sua boca hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais é tipo e fluir.
Dando sempre graças por tudo, ou seja, abre a tua boca e agradece. Obrigado, Senhor, bati o carro, Deus abençoe. Obrigado, fui desempregado, mas também obrigado por esse emprego maravilhoso. Obrigado por esse pai maravilhoso. Obrigado por essa família linda. Obrigado, Senhor, eu sei, meu pai faleceu, mas é tipo agradecer em tudo. Não é fácil, mas ele está falando, quando você agradece em tudo, você é cheio. E aí continua, dando graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então por que é tão importante você entender que Cristo é sua essência, que Cristo é o essencial para você sobreviver? Porque nós temos uma missão na terra. Qual que é essa missão? Ser cheio da vida e transmitir a vida. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos 13:36, diz o seguinte: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, para a morte. Então, o que a Bíblia diz em Atos 13:36 aqui? Diz que Davi serviu a sua geração. Sabe como que você vai servir a sua geração? Quando você entender a sua missão. A missão de todo cristão é levar vida para aquele que está morto. Levar vida para aquele que está morto. Sabe, eu e a Leia, a gente tem prestado consultoria para algumas pessoas, algumas empresas que querem passar do físico para o online. Está entendendo? Então a pessoa só trabalhava físico e agora minha vida se lascou. A gente está ajudando pessoas para ir para o online. E a gente estava conversando com uma moça de academia. A Leia teve tipo uma percepção espiritual. Do nada em casa ela virou e falou assim: nós temos que falar com aquela nossa professora de academia. Aí eu falei assim: oxe, por quê? Eu sei que eu não estou tão magro assim, mas isso é indireta, né? Indireta. Ela falou: não, porque eu senti que a gente precisa ajudar ela. Eu falei: tá bom, então. Eu liguei, a gente começou a conversar, e assim, a pessoa estava perdida, mal, triste, mas agora já está com esperança, está sonhando, está feliz. Por quê? Porque a única coisa que eu fiz foi derramar um pouquinho do copo, assim, ó, caiu um pouco de água e pegou nela. Só isso. Mais nada, só derramei vida. Outro exemplo, tem um rapaz lá no prédio, síndico lá do meu prédio, e eu senti um dia de orar por ele. Ele não falou nada, não tem esse relacionamento de falar, mas eu senti, e eu falei para ele assim, no meio da oração: e eu declaro que você é amado, e Jesus nunca te deixará, que Ele jamais vai te abandonar, nem nas suas finanças, nem na sua empresa. E quando ele ouviu aquela oração, ele creu. E hoje ele dobrou as vendas dele do negócio que ele tem de vender bolo. Dobrou. E ele falou: pastor, eu só dobrei. Ele me chama de pastor. Falou: pastor, eu só dobrei as vendas. Eu tenho certeza que foi porque Deus te usou para abrir meus olhos de quem Ele era na minha vida. E eu estava achando que Ele tinha me esquecido. Está entendendo? O que é isso de novo? Joga um pouquinho mais de vida. Tem um copo de água aqui, ó. Tá vendo um copo de água? Vocês estão vendo? Ó, só fiz assim, ó. Pegou nele. Foi cheio. Só isso. Quantas tropeçadas você podia ter dado para jogar água na pessoa do lado? Pergunta a pessoa do lado aí: qual foi a última tropeçada que você deu em alguém que gerou água e vida em abundância nela? Outro, vocês viram o testemunho aqui que a gente passou no Videira News da célula? Um homem estava entubado. Os médicos foram fazer uma cirurgia no cara. Presta atenção. Acho que é esse, né? Foram fazer uma cirurgia no cara, falaram para a família: ó, a cirurgia é só para constatar a morte e ver o que morreu. Aí fizeram a cirurgia no cara, fecharam o cara, acho que foi isso. Se não foi isso, é outro, mas esse aqui eu estou te falando é real. Aqui da igreja. E aí, no meio da cirurgia, o cara não morria. Tipo, os médicos falaram: mano, ele não está morrendo. Imagina, você fica imaginando o médico querendo que o cara morra? Não é possível. Eu falei: não, ele não está morrendo, vamos fechar ele, vamos ver o que dá. E o cara está em casa. Por quê? Porque uma célula resolveu orar e liberar vida sobre alguém. Digam aleluia por isso. Aleluia. Então você nasceu para quê? Para servir a geração. Quem serve nossa geração faz história. Pergunta para o pessoal do lado: você quer ser lembrado fazendo história, ou você quer ser só mais um que passou por essa terra? Você precisa decidir. Sabe, existem 3 tipos de pessoa, esse é o problema. E cada um desses tipos de pessoa está definido a maturidade delas. O pessoal do louvor já pode subir aqui, já estou encerrando. 3 tipos de pessoa. O primeiro são as pessoas que só querem receber vida. Elas só querem ser servidas, elas não querem
esse negócio de, tenho que servir outras pessoas, fazer história, dá muito trabalho esse negócio, eu quero só receber vida. Tem gente que está torcendo para os cultos não voltar presencial. Eu queria que ficasse online mesmo, tão melhor agora, não preciso relacionar com ninguém, está gostoso desse jeito. A gente só quer receber vida, e amém por isso. Nós estamos aqui, quem é mais maduro está aqui para dar vida. Você não vai ser julgado por isso, ao ponto de ser desqualificado, mas Deus não te chamou só para receber. Deus não te chamou só para ficar sendo servido. Deus te chamou para você servir a sua geração. O segundo tipo de pessoas, são pessoas que eles querem fazer história. Eles querem servir a geração, mas eles estão servindo qualquer uma geração, menos a deles. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 26, assim como também eu não sem meta, Paulo falando, eu não sem meta luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha a mim mesmo ser desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Que ele não fica socando o ar, que ele tem objetivo, que ele tem um alvo. E tem gente que quer ganhar todas as gerações, mas não entendeu que a sua geração é o seu convívio. A sua geração, tem muita gente que fala, já ouvi muito, eu tenho um chamado missionário para ir lá para a África. Vai agora lá, não dá para ir mais, não dá para pegar avião. E aí acabou o seu chamado, e agora? Quem falou com você, foi Deus ou foi sua mente? O que a gente faz agora? Então você precisa entender, se Deus tem um chamado para você ir para a África, glória a Deus, mas a sua geração não é lá agora. Sua geração é a tua casa, é os seus pais, é a sua célula, é o povo do teu bairro, da tua rua. Se você entender isso, mas tem pessoas que não entendem isso, que vão desferindo murros como no ar, e nunca conquistam nada. E tem o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que entenderam quem é a geração e que precisam transmitir vida. Sabe, fala para o pessoal do lado, você não pode dar nada que você não tenha. Aqueles que entenderam quem é a geração e quer transmitir vida, eles gastam tempo se enchendo da vida. Está entendendo? Lembra como se enche da vida? Falando em salmos, em hinos, lembra? Dando graça. Quem gasta tempo, quem investe tempo investindo em receber vida, são pessoas que entenderam que eles precisam estar cheios para poder passar, porque a qualquer momento, em qualquer oportunidade, alguém pode estar precisando de água. Imagina se alguém está do seu lado e fala assim, eu estou com muita sede, eu vou morrer, você pode me dar água? E você fala, claro, é você. Ixi, eu não tenho água hoje. Aí a pessoa cai e morre do seu lado, pó. Está entendendo? Então aqueles que entenderam que tem uma missão, eles se enchem de água, para transmitir água. Deixa eu falar para você, líder de célula, você que está me ouvindo aí, se você entender que as 7 pessoas da sua célula são a sua geração, Deus vai te colocar sobre os 1000. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Não queira ganhar 1000, eu tenho um sonho de ganhar 1000, mas você precisa ter o sonho de ajudar os 7 primeiro. Esse é o segredo. Deixa eu te falar, desde que eu comecei a liderar a célula, desde que eu comecei a cuidar do a primeira pessoa que eu fui o anjo da guarda, foi o Eric Teodoro, em nome de Jesus, está lá em Osasco. Eu entendi, ele é minha geração, eu não cuidava mais de ninguém. A célula tinha 10 pessoas, tinha anjos da guarda, tinha líder em treinamento, tinha um monte de gente, mas eu fui me confiaram um cara, eu falei, esse cara é minha geração, eu vou servir ele. O que você precisa? Precisa que faça currículo? Faço. Precisa que eu vou na tua casa orar? Vamos orar. Precisa pegar busão depois do trabalho? Vamos pegar busão junto. Precisa conversar? Vamos conversar. Se precisa de oração? Vamos orar. Porque eu entendi, ele era o cara que Deus tinha me confiado, é a minha geração, é o meu povo. E depois Deus me colocou sobre 5, sobre 7, e esses 7 foram o meu povo. A Bíblia diz que Jesus ele morreu para que outros pudessem viver, o grão de trigo que caiu. Quando eu estava com aqueles 7 irmãos, eu estava todos os dias pensando em maneiras de abençoá-los, maneiras de servi-los, maneira de ir lá. E quando eu não podia ir lá, eu orava por eles e falava, Senhor, vai no meu lugar. Porque aquela era a minha geração, e eu não nasci por qualquer coisa, eu nasci para fazer história.
Fala a pessoa que está do seu lado, você não nasceu para ser qualquer um, você nasceu para fazer história. Em qual grupo que você está? Geralmente quem só quer receber vida, ele não se preocupa em dar. Então ele acaba também não se preocupando tanto em receber. Vou te ensinar um princípio agora aqui, não é espiritual. Mas o natural reflete espiritual, né? É espiritual. Quando você ouve a palavra, por exemplo, você está em casa aí me ouvindo. Com certeza a maioria não está anotando. Você não vai lembrar de nada do que eu falar, só de 6%. Talvez você lembra de uma coisa assim, uma história que eu vou contar, mais nada. Como foi a palavra? Tem uma história legal que o pastor contou. Que legal. Quando você ouve, mas você anota, aí isso já passa para 15%. Porque aí você anotou. Agora, quando você ouve, pensando em ensinar alguém, pensando em como praticar e como ensinar, isso aí vai lá para uns 80%. Porque você fica preparado, alguém pode me perguntar. Já viram isso aí? Quando é prova na faculdade ou na escola, que o professor, você sabe que tem prova, você vai lá de boa, você já vai armando um esquema para colar, não é verdade? Você vai tranquilo lá, estuda em cima da hora, a maioria é assim. Agora, quando é prova oral, que você tem que ficar de pé na frente de todo mundo e falar, como que você estuda? Ixi, mano, o cara estuda igual um condenado, porque ele sabe que ele vai ter que falar para todo mundo, porque ele sabe que todo mundo vai ver ele pagando mico. A não ser que é um desleixado mesmo, aí beleza. Mas uma pessoa que não quer passar vergonha, por mais que é o cara que pula o muro para jogar bola, ele fala, mano, pelo amor de Deus. Ele escreve na mão, então professor, porque ele fica preocupado em falar. Por que eu estou te falando isso? Se você entender que você nasceu para fazer história nessa geração, para dar água viva para aqueles que estão mortos, você ia se preocupar em se encher todos os dias da presença do Espírito. Porque um dia você pode ter alguém na sua frente que precisa de água, e você pode olhar para si mesmo e não achar água para dar para a pessoa. Sabe, eu quero orar por você. A única coisa que tem, a coisa mais importante que tem para a gente sobreviver, que é a essência, é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Tem pessoas que perderam a esperança. Tem pessoas que se embriagam quando a vida está boa. E depois, o mundo é como se fosse uma montanha russa. Uma vez, tem uma história, não sei se é verídica, mas uma mulher estava num leito de morte. E ela disse que apareceu um médico lá, ela estava quase morrendo. Estava num leito, quase morrendo, né? E aí apareceu um médico lá, e aí o coração dela batia naquele eletrocardiograma, ficava assim, né? E aí ela falou assim, por que esse negócio fica subindo e descendo? Por que eu estou doente? Por que isso? Por que aquilo? Esse negócio fazendo barulho, e eu não sei, meu coração às vezes vai mais rápido, mais baixo. E aí ela fica em crise, e aí aquele médico falou assim, é o seguinte, esse sobe e desce, é a única coisa que comprova que você está viva. Porque se ficar estável, eu quero minha vida estável, eu quero minha vida tranquila. Ela falou, se a sua vida ficar estável, significa que você está morto. A vida é um sobe e desce. Paulo falou, eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Na escassez e na abundância. E existe uma história, eu só quero finalizar com essa história. Tem uma história que diz que Salomão, quando era pequeno, ele estava andando ali pelo reinado ali do seu pai, Davi, e ele encontrou um ourives ali, aquele cara que faz alianças. E aí aquele ourives estava desesperado, angustiado, e Salomão, a criança, falou, por que você está assim, descabelado, desesperado? Por que você está assim desse jeito? E aí ele vira e fala assim, não, é que seu pai, o rei, me pediu para fazer um negócio que eu não sei como fazer. Eu estou ficando maluco já pensei um monte de coisa, já escrevi, não consigo resolver. E Salomão falou, não, mas diz aí o que é que o rei quer, qual é o pedido do rei? Ele falou, o rei pediu que eu faça uma aliança, e nessa aliança esteja escrito algo
que me faça lembrar, sempre, naquele dia que tiver o maior prazer, aquele dia que tiver mais deleite, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais riqueza, eu tenho que olhar para essa aliança e a frase me disser que eu não posso me embriagar com isso. Mas aquele dia que eu tiver tão mal, tão depressivo, tão triste, perdi uma guerra, eu tenho que olhar para esse anel, para essa aliança, e a frase tem que me dizer: calma que vai ficar tudo bem. Que frase que eu coloco? Eu não sei, eu fico na dúvida, eu não sei. E Salomão vira para ele e fala: fique em paz, eu sei a frase para você colocar. Você vai escrever assim na aliança: isso também vai passar. Todas as vezes que o rei olhar, ele vai estar no momento de abundância, ele vai olhar e falar: essa alegria toda, isso também vai passar. E o dia que ele estiver no meio de uma guerra, que ele olhar para a aliança dele, ele vai saber: isso também vai passar. Não importa o que você esteja passando hoje, vai passar. Não importa se você está numa superabundância, não, estou vendendo muito, minha vida está maravilhosa, e estou empregado e ganhei um emprego novo, fique em paz, vai passar, vai piorar. Minha vida está ruim, uma desgraça, e eu não sei o que faz desempregado, fique em paz, vai melhorar. Nós só precisamos de uma coisa nessa vida: se tiver tudo ruim, ou se tiver tudo bom, o único que faz a gente ter fé para passar chama Cristo.